pessoal, tudo bem? Hoje, dando continuidade à nossa série, vamos falar sobre o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Já falamos sobre o 12, já falamos sobre o 13, hoje o 14. Então, se você não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês verem. Por quê? A gente está falando sobre as responsabilidades do fabricante, do comerciante e agora do fornecedor de produto com relação aos defeitos que a gente encontra nos produtos. Nessa série você vai saber identificar quando um produto que você comprou está com defeito, quem você vai responsabilizar, quem você vai procurar para exigir os seus direitos de consumidor. Combinado? Então vamos lá. Hoje o artigo é o 14. Hoje a gente vai falar da responsabilidade do fornecedor pelos serviços que ele nos entrega, que ele faz para nós, que nós pagamos pelos serviços. Hoje em dia, inúmeros serviços a gente tem, graças a Deus, né, que facilita a nossa vida. Ou nos deixa bem tristes, revoltados, porque tem umas empresas que, infelizmente, a prestação de serviço é horrível, né? Não é verdade? Então vamos lá. O artigo 14, ele nos dá essa seguinte questão e resposta. Quando o fornecedor ele responde pelos serviços dele, quando a gente fala, não, a culpa é do fornecedor de serviço. Então ele fala que todo fornecedor de serviço ele vai responder independentemente de culpa, ou seja, simplesmente porque ele resolveu oferecer aquele serviço, você pagou por ele, porque ele te vendeu aquele serviço, ele vai responder pela reparação de qualquer dano que ele cause a você, consumidor. Correto até aí? E aí a gente vai falar sobre quais as situações que a gente pode falar, olha, esse fornecedor de serviço é responsável sim. Então vamos lá. Primeiro, defeitos relativos à prestação do serviço. Aí, por exemplo, você vai num laboratório, olha que engraçado, todos os casos que eu vou dar exemplo, eu já fui vítima. Eu ou minha família, então para vocês verem que tá geral isso. Recentemente eu levei meu filho no laboratório para fazer um teste de Covid, porque os amiguinhos dele da escola pegaram e do nada ele começou a tossir, vamos fazer um teste nele também. Foi. O teste de Covid é aquele do cotonete. Eles vão lá e cutuca até o cérebro, né? E para fazer o teste. Beleza, ele fez o teste, mandaram esperar 4 dias para saber o resultado. Passaram 4 dias, nada de saber o resultado. Comecei eu a ligar no laboratório, olha o resultado dele, aí começou uma enrolação, um joga pra cá, outro joga pra lá, aí já existe uma má prestação de serviço, mas olha onde eu quero chegar, que tipo de má prestação. O que acontece? Depois mandaram uma mensagem, depois de eu ter chegado até o local, cheguei no local, falaram, a gente já ia te ligar pra trazer o seu filho aqui de novo, porque a enfermeira não colheu direitinho o teste, vamos ter que repetir o teste. Vê se isso não é uma má prestação de serviço. Quem prestou o serviço, o profissional que colocaram lá para prestar aquele serviço não sabia colher o teste. Então, isso é um exemplo de má prestação de serviço. Já vi várias pessoas, por exemplo, foi simplesmente tirar o sangue. Às vezes o enfermeiro não estava capacitado, não instruíram corretamente e deu 1000 picadas na pessoa porque não sabia encontrar a veia, não conseguia, não era nem culpa da pessoa. Ou vai fazer um outro determinado exame e sai do lugar cheio de hematomas. Então isso são exemplos que eu estou trazendo para a área médica, mas em todas as áreas, infelizmente, que presta serviço, sempre a gente encontra uma má prestação de serviço, para vocês entenderem o que é a má prestação de serviço. E agora a segunda situação que a gente pode colocar como má prestação de serviço, que a lei diz, são informações inadequadas sobre ou insuficientes sobre como aquele produto, como aquele serviço ele vai funcionar na realidade, ou o risco daquele produto. Sobre isso a gente tem aquele clássico exemplo do plano de internet, né? Você vê comercial na TV, que na sua casa pode vir 5 mega, o negócio não vai travar mais, vai ser muito rápido. Aí você liga lá, a atendente, claro, te vende na hora. Olha, não, amanhã tá tudo certo, daqui a 1 hora já tá aí o sinal, blá blá blá. Aí você começa a usar o sinal, você vê que não. Poxa, tá chegando só 3 megas. Como assim?
Aí você retorna lá, no outro dia fala com outro atendente, ele fala, mas qual é o seu endereço? Aí você passa, ele fala, não, mas até aí só chega 3 megas, não chega a 5 megas até aí por causa do cabo, da fibra, etc. Ou seja, no comercial não falaram que vamos observar o local que você tá, confirme antes, simplesmente querem vender, ou seja, não existe uma informação clara, suficiente e adequada com relação àquela prestação de serviço. Se realmente para você vai dar super certo igual no comercial, tudo é maravilha, entenderam? Agora no parágrafo 1º do artigo 14, ele elenca claramente quando a gente pode considerar um serviço como defeituoso. Então vamos lá. Ele fala que quando o serviço ele não oferece aquela segurança que a gente espera dele. E aí ele também coloca que existem circunstâncias relevantes para a gente analisar se aquele serviço está oferecendo ou não a qualidade que a gente está esperando dele. Quais são essas circunstâncias? Primeiro, o modo de fornecimento. Olha, você comprou esse serviço e ele deveria ser oferecido desta forma. E aí você vai lá, a pessoa que está te fazendo o serviço está fazendo totalmente diferente daquilo que você espera, totalmente ao contrário. Isso está errado. Você pode sim estar responsabilizando o fornecedor, porque o modo de execução daquele serviço está totalmente contrário àquilo que você esperava, entendeu? Outra coisa seria o resultado versus os riscos que razoavelmente você espera. Você contrata um serviço e você, por exemplo, vamos contratar um serviço de uma empresa que vai colocar calhas na sua casa, etc. E daí do nada, na primeira, você sabe do risco que acontece, você não pode andar na calha que a calha vai cair. Mas na primeira chuvinha normal lá, as calhas do nada começam a cair na sua casa. Ou seja, você não contratou o serviço para ele pôr a calha lá e as calhas ficarem cair na primeira chuva. Como assim? Isso está errado. Então isso é uma responsabilidade que dá para você ir lá no fornecedor e responsabilizá-lo. Outra coisa seria a época em que ele foi fornecido, que você tem que analisar também. Porque, por exemplo, você comprou um serviço que ele teria que ter sido fornecido naquela época. Daí passou, te enrolou e ele foi fornecido só em outra época. Não era essa época que você queria que ele fosse fornecido, você comprou para determinada época. Então, tá tendo uma falha na prestação de serviço aí. Agora a gente vai falar do parágrafo 2º do artigo 14. O que fala esse parágrafo 2º? Ele menciona quando um serviço ele não pode ser considerado defeituoso. O que acontece? Um serviço ele não pode ser considerado defeituoso quando começam a existir novas técnicas para a execução daquele serviço. Novamente o exemplo na área da saúde. Você fez um exame, por exemplo, no ano de 2000. Era uma tecnologia para um exame de imagens, por exemplo. Daí você vai fazer agora, é outra tecnologia. Hoje tem 3D, 4D, etc, colorido, não colorido. Então, não sei nem se em 2000 já tinha, mas isso é só um exemplo. Então, aqui fica para vocês entenderem. Um serviço, ele não pode ser considerado defeituoso quando começam a existir novas técnicas para a execução daquele serviço. Então, não adianta a gente tentar reclamar. Essa é a única hipótese que a lei, aqui no parágrafo 2º do artigo 14, fala que um serviço ele pode ser isento da responsabilidade de defeito, de existência de defeito nele. Combinado? Agora vamos falar no parágrafo 3º do artigo 14. Esse parágrafo menciona quando um fornecedor de serviço ele pode não ser responsável, né? Vamos lá. O parágrafo 1º coloca no seu primeiro item. Ele tem que provar ao fornecedor de serviço que ele prestou o serviço corretamente. Olha lá, por exemplo, o exemplo da calha que eu dei. Ele foi lá, colocou a calha direitinho, não tem nenhum defeito, ele tem como provar que ele usou o melhor produto, ele fez tudo direitinho, não sei porquê, que aconteceu que caiu da chuva e desta vez caiu tudo, entendeu? Ele consegue provar que o serviço dele foi executado da maneira correta. E aí, no inciso 2º do parágrafo 3º, a gente tem
que na realidade o fornecedor vai falar assim: olha, na realidade o serviço foi feito corretamente, fiz tudo direitinho, todavia a culpa é exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. Um exemplo que a gente pode dar aqui, ele vai falar, se você contratou uma empresa que colocou piso na sua casa, e aí depois você vai falar que o piso tá escorregando muito, tá acontecendo algum problema, tá começando a estufar, etc. Aí essa empresa vai lá e vai provar que instalou direitinho. O problema é que a sua empregada agora tá jogando muita cera lá, por isso que tá caindo, e aquele piso não pode pôr cera nele, porque realmente ele vai cair, ele não é um piso que aceita cera. Isso é um exemplo que eu tô tentando dar para você. Então são situações que o fornecedor ele vai conseguir provar que o serviço que ele fez está direitinho, tá tudo certo. Todavia, você ou uma pessoa terceira na situação não está sabendo utilizar o serviço da maneira que ele orientou, da maneira que deveria ser utilizada, entenderam? E aí, o parágrafo 4º do artigo 14, ele nos coloca aquela situação de responsabilização dos profissionais liberais. Então, quando a gente pode estar responsabilizando um profissional liberal? Um pedreiro, um pintor, etc. Esses casos, para a gente estar responsabilizando eles só vão responder após a apuração da verificação da culpa, ou seja, você vai entrar com processo, vai entrar com uma reclamação contra eles, né? Só que tem que ser tudo apurado, vai ter que ter uma perícia, vai ter que ter provas, testemunhas, etc. Que só após apurar, ter todas as provas é que o juiz vai declarar de quem de fato é a responsabilidade. Todavia, conforme a gente leu nos artigos anteriores, parágrafos, etc., tem situações que a gente já pode, não precisa nem definir a culpa, porque o próprio artigo fala que independentemente de culpa, até mesmo agora no caso dos fornecedores de serviço, independentemente de culpa, eles respondem. Todavia, a única exceção são dos profissionais liberais que precisa ser apurada a culpa, né? Que precisa ser analisado todas as provas, testemunhas, etc, para a gente chegar na conclusão se ele é ou não culpado. Combinado? Espero que vocês tenham entendido. Quem não viu, novamente, veja os outros vídeos dos outros artigos que complementam esse. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Obrigada por todos os inscritos, obrigada. É um prazer fazer esses vídeos. Esses vídeos eu tenho certeza que eu ajudo vocês, e eu também, quando me debruço novamente nas leis para estudar, cada vez mais eu entendo mais, aprendo mais. Então, assim, advogado é isso, é estudar o tempo todo, porque as leis vão mudando, e é com muito prazer que eu tô aqui falando com vocês para orientar vocês, de alguma forma ajudar vocês. E se você aprendeu também, ensina outra pessoa, né? Pega a lei, dá uma lida lá para você conferir tudo que eu tô falando, explica pro seu vizinho, explica pra sua mãe, pro seu tio, porque é assim, é uma sementinha, a gente vai plantando, vai ajudando o próximo, e a corrente do bem. A gente ajuda com o que a gente tem, a gente passa o que a gente tem. Muito obrigada, um grande beijo.